Muitos não gostaram do que falei. Já peço desculpas. O último vídeo foi a transmissão ao vivo da coletiva de imprensa do Florentino. Foi o que mais recebeu dislikes, o que mais teve não gostei. Desde que acompanho isso, ou seja, desde que eu me lembro, tá? E sabem de uma coisa? Vou continuar pensando do jeito que penso e dizendo o que digo, sem que isso me afete em nada. Então, bem, vocês já sabem o que encontram aqui. Desculpa, muitas dessas pessoas que me criticaram, que não gostam do que eu digo, entendem porque dizem que eu, por solidariedade corporativa, estou do lado dos jornalistas. Mas, bem, vocês continuam assistindo ao canal? Você continua assistindo ao canal? Vocês viram isso em algum momento nesses 5 anos de canal? Vocês sabem o que penso da imprensa? Da maioria da imprensa? Vocês sabem por que eu saí de lá? Vocês sabem o quanto desprezo muitos jornalistas e meios de comunicação e denuncio isso aqui diariamente? O fato de que eles passam pano? O caso Barcelona Negreira, o maior escândalo da história do futebol mundial. Que um clube tenha pago durante mais de 2 décadas a um chefe de arbitragem 8,4 milhões. E que a imprensa, o Marca, o AS, os mais lidos, não deram uma única exclusiva sobre isso, passam pano, não dão a devida importância, não falam do escândalo que é a Real Federação Espanhola de Futebol, a Liga e o CSD, ou o órgão governamental da vez que tem relação com o esporte. O governo quer esconder isso para não ser visto. Vão deixar o Barça cair sem punição? Mas quantas vezes eu já disse isso? E a imprensa não se escandaliza com isso? Me dão muito nojo. Aliás, agora que o pessoal da imprensa está todo ofendidinho, não quero que me coloquem nesse grupo. Eu estou falando de uma coisa bem diferente. Estou falando do discurso do Florentino, que, embora recheado de verdades, já falei isso ao vivo. E além disso, eu reajo às coisas ao vivo. Eu não sou nada estratégico de ficar esperando um tempo e pensar, vamos ver o que eu digo. Não, eu acho uma vergonha. E falei isso. Aqui vocês vão ver clareza e transparência. Quem não quiser isso pode ir embora. Aliás, já teve gente que foi embora. Não tem problema. Achei lamentável que o presidente do Real Madrid desse esse espetáculo. Uma instituição como o Real Madrid não merece isso, essa encenação. É como vender a Superliga no Chiringuito. Que encenação é essa? É isso que queremos, do presidente Real Madrid, que nos deu Copas da Europa e tal. Mas queremos isso? Já faz 2 anos que ele nos deu o que deu. Agora falamos da parte esportiva, que é o que menos importa para o presidente, como ele deixou claro. Mas insisto, essa imprensa que agora está escandalizada e muito indignada porque mexeram com eles, são os mesmos que depois passam pano para o caso Barcelona. Negreira, não me incluam entre eles. Não me incluam entre eles. Como disse, agora falarei da denúncia do Barça, pois aí o Real Madrid terá meu apoio. O Real Madrid sempre conta comigo. Outra coisa é quem representa o Real Madrid. Eu fecho com o Real Madrid, mas não com Florentino Pérez, nem com ninguém que seja presidente do Real Madrid quando fizer coisas de que eu não goste ou que eu considere mal feitas. Tá? Podem pensar o que quiserem. Sou soldado do Real Madrid porque essa é a batalha que todos temos de travar. E estamos travando essa batalha também fora do Real Madrid, porque o Real Madrid agiu tarde, ao contrário do que Florentino afirmou nessa coletiva. Foi mal e chegou atrasado. Florentino mentiu ali, falou muitas verdades, mas nisso mentiu, e só soubemos agora. Como assim? Desculpa? 3 anos? E agora vocês vão apresentar o dossiê? E você vai apresentar isso falando desse jeito, Florentino? Tudo bagunçado, tudo desorganizado? Poxa, eu sou soldado do Madrid, mas não seu. Não quero que você me represente na apresentação disso à UEFA. Que Florentino diga que a UEFA agirá e use sua influência, mas que outro conte isso. E que não vão com vídeos, hein? Não, olha, é que aqui nos prejudicaram. Não, essa não é a ideia. A ideia é outra. Olha, pagamentos documentados. Olha, relatório da Guarda Civil de 600 páginas. Olha, decisões do juiz de instrução dizendo que é corrupção sistêmica. Mas que isso seja apresentado por alguém em pleno juízo.
e que saiba elaborar um discurso. Desculpa, mas é assim. Agora vamos falar sobre o caso Negreira. Tenho um guia do que quero dizer, e são muitas coisas. Preparem-se. Para Florentino, o esportivo é o que menos importa. A última coisa. Por várias razões. Quando perguntaram, ele disse que não veio falar disso. Desculpa, estamos passando vergonha há 2 anos. Não veio falar disso? Agora está tudo um caos no Madrid. Na semana em que 2 jogadores brigam, ele comenta: e daí? Já brigaram muitos aqui. Acham isso normal? Tá bom. Que agora tudo virou caos no Madrid. Por quê? Perdemos um jogo contra o Barça, só um. Ganhamos um dos últimos 10, mas quem esse cara quer enganar? Vocês percebem, almas ingênuas, os que ainda acham que Florentino foi perfeito? Ele foi bem em algumas coisas, mas na maioria foi mal. Mas, sério, vocês perdoam o presidente por, estando como estamos esportivamente, ele não ligar para isso? Que ele não considere isso importante? Que ele não considere isso mais importante? Ou que ele não venha falar sobre isso? Que ele não venha dar explicações sobre isso? Florentino se importa muito com o Madrid porque ele nos fez ganhar muito e fez com que, institucionalmente, o Madrid tenha voado naturalmente, mas ele se importa mais com ele mesmo. E muito. Lembrem-se sempre que quando há uma notícia, logo vem aquele comunicado. E agora que disseram não sei o que sobre ele, espera. Vou dar uma coletiva de imprensa. Não conseguiram impedir. O rei está nu. Quem está perto dele deve ter dito: para onde vai esse homem? Eles sabem que não podem opinar, pois Florentino quase não aceita conselhos, e quando se envalentona, menos ainda. Então, bem, a parte esportiva não importa. Ah, ótimo! E ainda por cima convoca eleições. Agora vamos falar sobre o assunto das eleições. Convoca eleições. E o planejamento do elenco para quando? Já que não soube informar a data das eleições, quando serão convocadas e marcadas? Ao contratar um treinador que o novo presidente talvez não queira, tudo fica parado. Com uma diretoria funcionando só no básico, ou como quer que se chame isso, provisória. O que vai fazer o quê? Durante o verão? Agora em junho vai poder contratar? Isso é só para ver quem tem mais poder. Quer dizer, bom, ele sabe que ele, claro, ele sabe que ele diz, vamos ver quem se apresenta, vamos lá, que venha contra mim. Mas a parte esportiva não importa para ele. E também vou dizer uma coisa para vocês. Sem falar da parte esportiva, ele já falou da parte esportiva. Porque o fato de ele não querer falar da parte esportiva e de Florentino Pérez ter se expressado do jeito que se expressou, já explica por que o Madrid vem sendo o que tem sido esportivamente. Obrigado. Vejam, eu reparei em um. Perdão pela redundância. No vídeo do Collins. Este vai ser um vídeo em que eu vou falar o tempo todo, sem colocar vídeos nem notícias de ninguém. Quero aqui a imagem de Florentino, porque eu quero ele aqui do meu ladinho. Mas eu ouvi Collins dizer que Collins, hein? Que agora também está recebendo insultos. Era um cara muito respeitado. Que viu alguém gagar. Que não conseguia elaborar um discurso bem construído. Foi tudo absolutamente desconexo. Que falou verdades, mas essas verdades perdem. Isso já é mais da minha opinião. Essas verdades perdem sua categoria natural. Perdem o que são. Perdem a veracidade ou a força que as verdades deveriam ter. Pelo jeito que você as expressa. Pelo jeito que você as apresenta. Pela forma. E por isso me dá muita raiva que agora o pessoal do Barcelona diga, olha, como ataca com esse negócio de Nárnia, mas ele está gagá. Claro. E eles vão dizer isso sem razão, eles nunca vão ter razão. Mas me irrita muito que em algo absolutamente tão cristalino como o caso Negreira e tão perfeitamente defensável da nossa parte, e é o nosso cavalo de batalha, que todos nós temos que defender, tenha sido colocado dentro desse discurso e os inimigos do Real Madrid possam nos dizer que fizemos besteiras. Essa é mais uma. Cara, não. Porra, não nos faça esse desfavor.
Depois tem o Riquelme, que colocou ele no mapa. Conhecíamos um pouco o Henrique Riquelme, que diz ter sotaque. Primeiro diz que é sul-americano, depois que é do México. Mexicanos, como vocês se sentiram? Mulheres, como vocês se sentiram quando ele disse que outro dia uma senhora escreveu no ABC que não entendia de futebol? E aí, tudo bem? Isso caiu bem para vocês? Para a Lola Hernandes, que conheço da Fox, ele disse: vem você que está aí quieta, vocês são muito feios, coitada. Não lembro o que falou, também não quero colocar palavras na boca dele, a coletiva de imprensa durou muito, mas também não foi agradável. Mas enfim, isso é o de menos. Isso é o de menos, mas é uma questão de forma. É discurso, é... Porra, é o Madrid. A apresentação do Madrid deveria ser impecável. A comunicação do Real Madrid deveria ser impecável. Olha, para mim tanto faz essas histórias que estão contando de que talvez seja isso que o Florentino queira expressar, porque agora vamos falar da jogada dele. A jogada do Florentino é neste momento pegar todo mundo de surpresa, até mesmo a imprensa. Se o Florentino Pérez, chega para dizer a mesma coisa, mas com um discurso mais curto e melhor elaborado, ponto por ponto, e vai embora, ótimo. Todos aceitariam a ideia, mas ele quis se destacar porque se achava brilhante, e era mesmo. Ele deixou de ser o Florentino. Florentino já não é brilhante, ele foi brilhante no discurso. E como foi? Bom, então essa jogada que dizem que o presidente da Iberdrola está por trás do Gerardo, não do Henrique Riquelme, esse aí e tal, então eles querem tirar o Florentino de lá. Se ele não explica isso, a gente fala, ah, caramba! Olha, tem um grupo interessado, tem uma elite, um grupo de pessoas poderosas. Difícil ser mais poderoso que Florentino Pérez. Mas enfim, alguém que quer me tirar daqui e que está usando parte da imprensa, ok, parte da imprensa e que tem esse apoio midiático. Beleza, mas diga nomes, fale pra gente sobre eles, Florentino. Fale pra gente sobre eles têm nomes, sabe? Porra, seja corajoso aí. A gente entende do que se trata, mas se ele falou isso, é porque falou. O Real Madrid pertence aos seus sócios, não aos jornalistas que devem torcer para o Atlético. Esses jornalistas estão tirando o patrimônio dos seus sócios, mas que jeito de se expressar é esse, Florentino? Ninguém te entende, e enquanto isso você repete 80 vezes que seu pai fez assinatura da BCI e que você vai fazer isso em homenagem ao seu pai? E você mexe com Rubem Canizares, que está ali te perguntando. Com o pessoal do relevo, que está praticamente morto, acho que com essa história ele quis isso. Quis se referir a um grupo de comunicação que quis dinheiro da Liga. Ou ser como, não sei exatamente como, disse Florentino que estava por trás da Liga e reclamou disso, mas no final. Não foi tanto essa mensagem, mas sim que havia um meio chamado relevo contra mim e o Madrid. E ele enfeita tudo isso em um discurso de: mas por que a mídia está contra o Madrid? Por que, se somos os número 1 na Forbes e eu sou o melhor presidente da história do Madrid? Se tudo isso é verdade, mas como você fala isso de si mesmo e depois, sem falar do esportivo, usa isso como argumento, as pessoas vão para Cibeles por ser o número 1 na Forbes. Desculpa, Forbes. Mais do que Forbes, Forbes. Mas enfim, acho que vocês me entendem das duas formas, né? Foi tudo muito lamentável, muito lamentável. A imprensa toda ruim, hein? Mas um abraço para Kim Domenic quando ele perguntou para o cara da Azon e ontem ele não falou. Mas um abraço também para Pedreron, um abraço para Pedreron. Como ele disse uma vez para Edu Aguirre, estão Edu Aguirre e Pedreron, cara, que fizeram o que fizeram com Vinícius, segundo Iñaki Angulo e Espi no Brasil. Não puderam contrariá-lo, pois saíram do processo. Só contra Iñaki, já que não tiveram coragem de enfrentar o SP no Brasil, né? Esses do Xiringuito, o Florentino trata eles bem, e o Kim Domenic? Kim Domenic, cara, o Iñaki estava contando? Eu não sei, viu? E mais gente, porque o Florentino contribuiu muito para que esse Kim tivesse o cargo de diretor e agora ainda foi promovido na Azon, que é muito poderosa. Então existe uma imprensa boa e outra ruim? Bom, essa aí muito boa não é, hein? Mas tudo bem, é a que o Florentino gosta? Maravilha! Tudo certo, se vocês também comprarem essa ideia, estão comprando para ele também.
Sim, fantástico. O caso Negreira? Bem, o que eu já disse, muitas verdades. Gosto de ouvir o meu presidente, claro, mas em 1 hora e meia de coletiva de imprensa, lamentável, e que ele precisava sair de lá com um chapéu de papel, enfim. Mas pelo menos ele vai lá e diz: é que eu ganhei aqui 7 Champions e só 7 ligas. As outras, claro, nisso a gente te apoia, presidente. Claro que sim. O caso Negreira foi inacreditável. A UEFA vai agir e veremos como termina na justiça criminal. Estamos com você. Mas isso fica diluído em uma coletiva surrealista. Além disso, ele mente aqui. Já falei isso ao vivo. Sempre direi isso. O que o senhor quer dizer com agiram desde o primeiro dia? Mas se estávamos na cama com Laporta, que nojo! Na cama com Laporta, porque era nosso colega da Superliga. Obrigado! Agora sim, claro, precisávamos de um não de um Barça forte, porque, para dizer a verdade, ele nunca disse isso. Sempre disse isso e até coloquei em vídeo recentemente. A frase de Florentino é: a um sócio é... E sobre o Barcelona, ele diz: sobre o Barcelona, o que você quer que eu diga? Digo, Barcelona e Real Madrid temos que nos ajudar. Ajudar, cara, é assim que eu digo. Temos que nos ajudar. Frase: Barcelona e Real Madrid devem se ajudar. Caso Negreira já havia estourado. E se não tinha estourado, talvez eu não esteja sendo totalmente preciso. Não me importa. Você estava com o Barça na Superliga e demorou 2 meses para se apresentar como acusação particular contra o Barcelona, de se apresentar no caso pela via penal. Já tinha se apresentado antes da Liga, que a Liga se apresenta fazendo o que faz. Faz. Quando chegam as testemunhas ou os réus e tal, fazem uma pergunta ou nenhuma e ficam esperando ver se aquilo passa, e não atuam como assistentes de acusação. Não, estão ali só para aparecer. Mas enfim, insisto, volto ao que disse no começo. Essa turma de canalhas, esses muitos jornalistas que existem na Espanha, não acham isso estranho e não falam sobre isso. Mas o Madrid demorou para ingressar nesse processo. Por que o Madrid não seguiu o caminho ético que Juan Luis Martín de Pozuelo, Ricardo Ramon Neira, Tomás Rubio e nós exploramos, já que poderia ter feito isso? Por que não procurou a UEFA antes de Laporta fazer a cabeça do Zeferin para evitar punição? Por que o Madrid não foi reclamar? Porque esse pessoal não é punido? Porque você estava com o Barça deitado na mesma cama por causa da Superliga. E nessa denúncia do Madrid à UEFA, tomara que funcione, porque Florentino, poxa, lá ele tem gente e influência. Mas se ele falar com eles como fala com a gente, meu Deus, prefiro que o Raso defenda ou alguém mais lúcido. Porque senão, portanto, nessa denúncia do Barça, porque o Barça vai denunciar o Real Madrid por essas acusações de Florentino, que eu acho que não falou mais do que isso. Ele disse, me roubaram 7, mas também disse, olha, que aqui havia uma corrupção sistêmica segundo um juiz. Aí o Florentino não está mentindo. Ele está dizendo que foi uma vergonha o que aconteceu. Eu acho que aí o Barça não pode fazer nada contra o Florentino, na minha opinião. Mas enfim, o caso é que aqui são soldados do clube, soldados do clube, soldados do Madrid. Nisso, indo com tudo contra os trapaceiros que o pagaram por mais de 2 décadas. Ao segundo chefe dos árbitros, 8,4 milhões, e que não receberam nenhum castigo por isso. Porque prescreveu ou fizeram o crime prescrever por uma lei do esporte na Espanha que é uma porcaria, claro. Mas, administrativamente ou do ponto de vista ético, isso não prescreveu nem na UEFA, nem na FIFA. Por isso Laporta correu até Zéfere, porque sabia que ele podia puni-lo. Ou, na falta disso, não convidá-lo para a Champions do ano seguinte, ou do próximo, ou do próximo, ou do próximo, ou do próximo, que é o que posso fazer agora. E não deixá-lo contratar nas janelas de transferências. E matam o Barça. Com isso, a UEFA mata o Barça. Laporta foi antes dizer, não faça isso comigo. E o Madrid, por que não foi até Zéfere cobrar? Como assim não vai fazer? Mas olha o que ele fez. Agora é tarde, Florentino. Tarde e mal. Você vai convencer as pessoas que andam de antolhos com você. A mim e a muitos de nós, você não convence. E até aqui, quase 19 minutos.
Os que quiserem continuar aqui, sejam bem-vindos. Acho que não posso me expressar com mais sinceridade, com mais coerência. Eu defendi o Florentino tudo o que pude. Mas o Florentino não me sustenta. Defendi-o enquanto acreditei nele. Quando deixei de acreditar, mudei de posição, pois julgo pelo que vejo. Mas quem me emociona é o Madrid, não o Florentino Pérez. Eu sou do Madrid, não do Florentino Pérez Futebol Clube. Se notarem essa mudança estranha, saibam que já li até que alguém está me pagando, como se esse Henrique Riquelme, que nem conheço, estivesse pagando para várias pessoas aqui na plataforma. É inacreditável! Eu digo, e quem me conhece sabe disso, eu falo o que vejo todo dia. Faço 3 vídeos por dia. Eu faço assim no Twitter, vejo a imprensa, escuto rádio, formo minha opinião, naturalmente, e venho aqui e falo. Se fosse só pelo dinheiro, o YouTube me paga pelos vídeos e vocês por assistirem. Só isso. Mas enfim, vocês também são muito livres para julgar naturalmente. Que tudo dê certo para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo. Tchau!